Ei pessoal, meu nome é Silvia Mazzoni e bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a ler a Bíblia com um olhar judaico-nazareno. Nos vídeos anteriores, aprendemos sobre a Igreja do Sinai e vimos como as traduções podem nos pregar uma peça. Aprendemos que as traduções da Bíblia, partindo de línguas diferentes, hebraico e grego, acabaram por produzir um conceito de igreja que parece nos dar a entender que a igreja só começou a existir depois de Jesus, o que não é verdade. Foram usadas palavras diferentes para traduzir um mesmo conceito, e isso criou uma confusão. Se você não assistiu os vídeos anteriores sobre a Igreja do Sinai, vou deixar um link aqui para vocês. Da mesma forma que a tradução acabou dividindo um único conceito em aparentemente dois, o local onde aconteceram os eventos bíblicos também foram mal compreendidos. Vamos recapitular a história. O livro de Atos diz que todos os seguidores de Jesus estavam reunidos em uma casa e o Espírito Santo caiu sobre eles, certo? Leiamos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e toda a casa ficou cheia onde eles estavam. Bom, em português, quando lemos casa, imaginamos que eles estavam em uma residência. Entretanto, em hebraico, a palavra casa tem diversas aplicações. Vejamos. Em hebraico, hospital é casa dos doentes, ou Beit Holim. Escola é Beit Sefer, ou casa do livro. Um tribunal é o Beit Din, ou casa do juízo. E o templo, o Beit HaMikdash, é a casa santa, ou simplesmente a casa. Se tomarmos um táxi em Jerusalém e pedirmos ao motorista que se dirija à casa, Habait, ele nos levará até o Muro das Lamentações, que é o local mais perto de onde a casa, ou seja, o templo, ficava. Esse detalhe aparentemente insignificante é uma chave para entendermos que a descida do Espírito Santo, relatado no livro de Atos, aconteceu dentro do templo, Habait, e não numa residência de uma família. Se perguntarmos a um judeu onde seria celebrada a festa de Pentecostes na época do templo, onde estariam todos os judeus, ele iria afirmar com a maior tranquilidade que todos estariam no templo. O argumento de que todos os discípulos estariam escondidos com medo parece bastante fraco, afinal de contas, será que eles estavam com tanto medo assim que iriam preferir abrir mão da sua fé e de suas celebrações no templo? Fora isso, logo depois de lermos o relato da descida do Espírito Santo, está escrito: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele os fitava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisto, tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar, louvou a Deus. Se eles estivessem com tanto medo assim, como explicar que no capítulo seguinte Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona? Na verdade, como explicar muitas coisas? Como eles teriam coragem de ir ao templo, dizer o nome de Jesus publicamente na porta do templo? Não apenas ir, dizer, mas também curar um homem coxo. Em nome de Jesus. Entrar no templo com um homem curado, em nome de Jesus, que saltava e louvava a Deus. E por último, dentro do templo, no pórtico de Salomão, repreender uma multidão dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Infelizmente, a tradição cristã estabeleceu que o local onde o Espírito Santo desceu seria o tal cenáculo que fica a alguns quilômetros do Muro das Lamentações. Imagine, se um grupo de discípulos tivessem realmente escondidos, orando em línguas, com muito medo, em uma residência situada a alguns quilômetros do templo, como elas poderiam provocar alvoroço em uma grande multidão que estava tão distante? Nesse caso, o erro não é de tradução, mas de lógica. Ignorar a cultura e a geografia resulta em grave erro. De pensar que em Israel os guias das excursões turísticas levam os peregrinos modernos para visitarem uma construção da época dos cruzados, como se fosse o local onde o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Concluímos que para se suplantar um sistema religioso e estabelecer um novo, não basta modificar a língua, mas também deve-se modificar o local de culto. Por isso, devemos continuar na nossa busca para redescobrir o caminho. E aqui terminamos mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e quero ver os comentários, tá bom? Lehi traot. Bye bye.